Fala galerinha, tudo bem? Mais uma videoaula aí para vocês, falando sobre razões trigonométricas. No vídeo passado nós trabalhamos a parte teórica, seno, cosseno e tangente de ângulos em triângulos retângulos. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com exercícios envolvendo a razão seno de um ângulo, tá certo? Vamos junto aí, pessoal! Bom, galera, é isso aí, ó. Esse exercício, ele pede para a gente determinar o valor do seno de alfa nos triângulos que ele trouxe para a gente, tá? Nesse item A, eu tenho então um triângulo, ângulo alfa, ângulo de 90 graus. Então, observando aqui, ó, eu tenho que o alfa está apontando, ele está olhando para o cateto de medida 3. Então, esse cateto é cateto oposto. E é exatamente esse cateto que eu preciso, porque eu estou trabalhando com seno. Seno, lembrando, cateto oposto dividido por hipotenusa. Primeiro passo é determinar quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. A tua hipotenusa é o valor 5, tá? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, seno de alfa, cateto oposto por hipotenusa, 3 dividido por 5. Fração irredutível, eu não tem como simplificar. Uma outra forma que nós temos aí para apresentar isso é entregando na forma de número decimal. 3 dividido por 5, 0,6, tá certo? Básico, simples aí de aplicação da razão seno. Item B, tem aqui o ângulo alfa como referência. Observem lá o cateto oposto, é o 9 centímetros, para onde o alfa está olhando. E a hipotenusa 41, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Seno de alfa, cateto oposto 9 sobre hipotenusa 41. Mais uma razão que ela é irredutível, mais uma fração irredutível. Tá? Entregue o valor de seno. Uma observação interessante que a gente pode fazer nesse momento é o seguinte: você está percebendo que tanto no item A quanto nesse item B nós não colocamos unidade aqui para o seno. Isso é porque tanto seno quanto cosseno e tangente são grandezas adimensionais. Elas não possuem unidade de medida. Por quê? Porque elas estão apresentando para a gente razões entre grandezas de mesma natureza. Eu estou dividindo lado por lado. Se eu faço 9 centímetros dividido por 41 centímetros, eu vou cortar, na hora que eu faço a divisão, eu corto as unidades, tá certo? Então, grandezas adimensionais não possuem unidade de medida, seno, cosseno e tangente. No item C agora, eu tenho ângulo alfa de referência. Quando eu observo aqui para onde ele está olhando, eu vejo o meu cateto oposto aqui e o exercício não me trouxe. Então, eu chamo esse cateto de X. A minha hipotenusa, valor 13, oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Legal. Só que para descobrir esse cateto, eu preciso usar os três lados do triângulo, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro ao quadrado. 13 ao quadrado, 169, 5 ao quadrado, 25, passou para lá, menos 25, eu chego em x ao quadrado igual a 144. Ótimo. Tira a raiz dos dois lados, raiz de x quadrado é x, raiz de 144 é 12. Ah, não teria que colocar mais ou menos? Lembra que nós estamos trabalhando com medidas de lados de triângulos, portanto o sinal negativo aqui não vai ter utilidade, tá certo? Encontrou o cateto oposto x igual a 12, o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, substitui o valor de x, 12 sobre 13 para esse seno. Tá? Para matar o nosso vídeo, eu tenho aqui o item D. Ângulo alfa, cateto oposto, tenho adjacente, mas não tenho a hipotenusa H, que é o lado oposto a 90. Legal, seno de alfa, cateto oposto, 5 sobre H hipotenusa. Está aqui expresso. Como eu não tenho a hipotenusa H, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado, 25, mais 25 dá 50. Tira a raiz dos dois lados e eu já posso escrever o 50 como 2 vezes 25. E aí esse 25 paga e sai do radical, fica 5, raiz de 2 para a nossa hipotenusa. 5 raiz de 2 metros. Traz essa hipotenusa aqui, ó. Nós vamos ficar então com seno de alfa igual a 5 sobre 5 raiz de 2. Simplifica 5 com 5, sobra 1 sobre raiz de 2 que eu preciso racionalizar. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo radical que nós temos aqui no denominador. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Multiplicou lá em cima, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2.
raiz de 2 vezes raiz de 2, conserva o radical e multiplica quem está lá dentro, raiz de 4. Raiz de 4 é 2 e está aí o último seno que o exercício pediu para a gente, tá certo? Acompanhe o próximo vídeo aí que nós vamos resolver alguns itens de um exercício que envolve a relação cosseno. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço!